Boa tarde, pessoal. Valeu, Tinho. Obrigado. Bem, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui perdeu noite de sono por conta de um alarme falso positivo? Pode levantar a mão aí. Eu sei que tem muitos, não precisa mentir não, tá? Eu já passei muito por isso também. Pois é, pessoal. Muito bom. Bom, monitorar o básico, o ping, não é mais suficiente, né? Hoje, nós temos que trabalhar com dado bruto e transformar ele em dados inteligentes, tá? E é isso que nós vamos falar no tema de hoje. Nós vamos falar sobre Zabbix do alarme ao insight, redes inteligentes com Discovery e IA. Pois é, gente, aí vamos mostrar para vocês como é que a gente usa AI e os Zabbix para detectar falhas, correlacionar eventos, criar janelas de contexto, adicionar uma camada de inteligência operacional que vai mudar totalmente a estratégia e o jogo do monitoramento. Qual é o seu nome mesmo? Guarantã Almeida, sou engenheiro de dados da Alunio, especialista em Machine Learning e em AI. Bem, eu me chamo Danilo Barros, sou cofundador da Alunio, né? Venho participando aí das comunidades Zabbix durante mais de 12 anos. Sou certificado ZCS, ZCP e ZCE e trabalhamos em projetos críticos e complexos. Beleza, pessoal. Meu nome é Hernandes Martins, eu trabalho com os Zabbix há mais de 13 anos e desde o início da minha carreira sempre compartilhando conhecimento, fazendo alguns materiais para a comunidade, tanto nos Zabbix no Brasil, assim como nas comunidades internacionais e sempre colaborando sempre que possível. Bom, atualmente eu tenho umas certificações Zabbix, sou certificado Zabbix, CCS, CCP, ZCE, Trainer, e atualmente eu trabalho como consultor especialista Zabbix na Alunio. E aqui na Alunio, nós somos uma empresa parceira, Premium Partner da Zabbix, e onde atuamos há mais de 12 anos no mercado, atuando aí com a área de gerenciamento, a área de cloud, cybersecurity, serviços gerenciados e, com certeza, também monitoramento e observabilidade. Nós estamos localizados, eu fico aqui em São Paulo, no ponto de presença aqui em São Paulo, mas a nossa sede ela está em Recife, mais precisamente lá no Porto Digital, em Recife. Bom, e hoje nós vamos falar um case do nosso cliente, nós vamos falar sobre as funcionalidades, algumas funcionalidades dos Zabbix, vamos falar sobre algumas integrações, módulos e, claro, inteligência artificial, que é um dos temas mais importantes do momento, tá bom? Bacana. A Desktop é uma empresa que tem mais de 25 anos de atuação, está presente em aproximadamente 200 cidades aqui no estado de São Paulo, uma das principais provedoras de internet de banda larga aqui em São Paulo. E devido ao seu grande crescimento, à sua expansão, houve aí uma necessidade de escalar para expandir o seu negócio, a necessidade de modernização, diversos fatores para que a empresa possa acompanhar esse crescimento. Bacana. E como nós estamos apoiando a Desktop na evolução desse monitoramento, desse ciclo de monitoramento até o momento? Bom, nosso principal desafio agora é falar exatamente da migração de uma solução proprietária para o Zabbix. Então, nessa migração, nós temos que manter todas as regras de negócio, continuando com o trabalho que já está sendo feito com a solução proprietária, mas traduzindo isso para a linguagem dos Zabbix. Bom, eu tenho que garantir toda a automação, toda a agilidade, continuar identificando a causa raiz, correlacionando todos os alarmes, trabalhando com a inteligência, com foco principalmente para reduzir os custos operacionais. Bacana, como é que a gente vai trabalhar com isso? Bom, eu tenho que continuar descobrindo meus equipamentos, utilizando as funcionalidades nativas do próprio Zabbix,
eu tenho que continuar fazendo a integração com o meu CMDB, ou seja, eu preciso consultar dados lá no CMDB, eu preciso também fazer todo o correlacionamento de eventos que já existe hoje, eu tenho também que continuar trabalhando com o meu sistema, com o meu Service Desk, tratar todos esses dados, garantir a visualização com geolocalização, que é um ponto importantíssimo na área de telecom, principalmente, e, claro, treinar modelos de inteligência artificial para me apoiar na tomada de decisões ou identificação de problemas e muito mais. Bom, bacana. Perfeito. E aí, onde entra uma arquitetura robusta? Nessa topologia, nós temos aqui toda a estrutura de sites do cliente, com essa representação de site REC 01, 02, 03, 04, onde nós possuímos aqui todos os elementos, tanto da rede Core, da rede Metro e da rede de acesso, monitorados por um grupo de proxy, né, em alta disponibilidade e balanceamento de carga de forma automática, e isso vai fazer mais sentido quando a gente falar da automação. Todos esses proxies coletando dados e enviando para o Zabbix Server. O Zabbix Server grava essa informação no banco de dados master, que replica para um banco de dados réplica. Tá? Todos os itens coletados que possuem regras de tags específicas para envio para o Kafka, tá? E eventos. Então, a gente o Zabbix lá tem uma ferramenta, uma tools, que você pode baixar no Git, né, para fazer a integração diretamente com o Kafka, com o broker, através de tópicos. Nesse caso, eu tenho 2 tópicos de itens e events, onde todas as informações que são classificadas importantes para o correlacionamento de eventos, elas sejam enviadas para esses tópicos. Eu tenho um consumer que pega essas informações desse tópico e alimenta o meu Elasticsearch, alguns documentos. E essa informação, ela pode ser consumida por um Grafana, por qualquer outra aplicação, mas também ela alimenta o meu Data Lake. E aí eu recebo o dado bruto, transformo esse dado em um dado confiável, refino esse dado e disponibilizo para o meu modelo LLM, que é treinado em cima desses dados com determinadas versões quantificadas que a gente pode coletar essas informações e fazer toda a correlação de eventos. Perfeito. Bacana, pessoal. Agora vamos explorar um pouquinho como é que funciona todo esse fluxo, como é que nós entendemos o funcionamento desse processo. Nós iniciamos principalmente com a identificação de novos hosts utilizando uma funcionalidade nativa, que é Network Discovery. Então, Network Discovery ele vai pela minha rede, vai fazer uma pesquisa, ele vai buscar novos equipamentos. Esses equipamentos eles chegam até os Zabbix, ou seja, o Zabbix chegou até lá, descobriu, ele vai entender essa informação e, através do IP identificado, eu aciono uma action, e essa action agora, através do endereço IP que foi identificado do novo equipamento, então essa action vai diretamente no nosso modelo treinado, que aqui nós batizamos como Astro AI, e o Astro ele simplesmente já tem a leitura, ele já sabe o que é necessário para popular essas informações e para buscar essas informações. Então, ele vai lá dentro do CMDB, busca as informações necessárias que ele desconhece sobre o equipamento que ele descobriu. Tá? Então, ele foi lá, achou o IP, beleza, esse IP pertence a quem? Quais são as características dele? Então, ele vai lá no CMDB, popula essas informações e faltou algum parâmetro, faltou algum item. Então, o que eu faço? A minha própria IA vai até o equipamento, perguntar o restante das informações pendentes. Retorna para o nosso modelo, faz o aprendizado e salva isso dentro de um Data Lake. Bom, esse Data Lake, depois que todas as informações foram populadas, volta para o Astro, e o Astro simplesmente, via API, faz toda a população dentro dos Zabbix. Então, ele vai lá, ele cria o host dentro dos Zabbix, claro, com toda a informação lá no inventário. Né? Então, dessa maneira, eu consigo preencher todos os campos com informações atualizadas do meu CMDB, onde eu tenho todas as descrições. Bom, aqui uma prévia do que tem, de como foi criada a regra de descoberta, algumas informações adicionais, né, sobre as operações, as actions, um pouco do script. Claro, a gente não trouxe todos os detalhes aqui do script, mas aqui do meu lado direito,
eu tenho exatamente algumas informações que foram populadas a partir de toda essa inteligência. Então, essa é um dos itens mais importantes de todo esse fluxo. No projeto, foi levantado a seguinte questão. A ferramenta legada ela fazia uma correlação entre incidente filho e incidente pai. Como é que a gente poderia trazer essa função para os ABICs? Os ABICs, algumas versões anteriores, ela lançou a questão de causa e sintoma. Então, a gente aproveitou essa funcionalidade, criou uma estrutura de integração com a parte de inteligência artificial para que a gente pudesse correlacionar essas informações, agrupando topologia e correlacionamento em cima desse pequeno laboratório que nós estamos apresentando. Tá? Bem, aqui é um vídeo de apresentação onde você tem um backbone com as cidades de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia. A gente vai criar um evento sintético com os ABIC Sender para que a gente possa passar essas informações via Kafka, via Elasticsearch e o próprio inteligência artificial criar essa correlação entre os eventos IDs. Perfeito? Então, nesse processo, nós temos os eventos que foram gerados e todas essas interfaces de redes, elas fazem correlação um com a outra. Eu tenho Pernambuco, Bahia, Paraíba, Alagoas, e todas elas se comunicam. Então, meu caso principal aqui, meu ponto principal é Pernambuco. Então, se Pernambuco parar, toda a minha rota para. Então, nesse cenário que nós colocamos como laboratório, nós temos justamente essa questão da função de correlação, onde ele vai criar um evento pai a partir desses eventos filhos, com essas informações chegando através do Kafka e do Elasticsearch, fazendo toda essa correlação de eventos. Criou o evento pai, associou com os eventos filhos, e essa mesma visão a gente vai ter lá no Service Desk, que possui essa mesma característica. Visualmente falando, para o operador, é muito simples. E a partir do momento que o operador junta essa função com a possibilidade de correlacionar com um template de correlação de backbone, você consegue automatizar justamente essa visão, né, e esse correlacionamento de eventos que o N1 não conseguiria fazer de forma simples. Mas a máquina, a inteligência, ela consegue fazer essa correlação. E a partir do momento que você tem essa informação, a gente tem a possibilidade de criar estruturas de consulta de dados em cima de inteligência artificial para que a gente possa facilitar a vida do meu operador. Então, a partir do momento que eu clico em um evento específico, ele faz toda a correlação e traz tudo o que foi aprendido no momento do contexto daquele incidente. Perfeito? Bem, como é que funciona isso por trás? Eu tenho os ABICs coletando todas as informações e eu tenho o meu broker com o Kafka, onde eu tenho dois tópicos, item values e events. A partir do momento que eu coleto um item, ele envia essa informação para o banco de dados local e também envia para o meu broker, os meus tópicos. Recebo essa informação, eu tenho um consumer que consome desses tópicos e envia para o Elasticsearch, criando minha estrutura para aquele data lake que eu mostrei lá na arquitetura. Tá? E aqui eu tenho as possibilidades de utilização através do próprio do Connector, Kafka Connector, e através dos conectores dos ABICs, consumindo essas informações de modo classificados através das tags. Onde tiver o string Kafka, esse item ele possibilita ir para o modelo de aprendizado da nossa inteligência artificial. E por que utilizar Kafka ao invés de utilizar o Elasticsearch diretamente? Porque a estrutura de dados que os ABICs envia para o Kafka é a estrutura essencial para que a gente possa correlacionar esses eventos com a parte do grupo de host, nome dos hosts, tags, item ID, nome do item e o value, e o horário. Com base nisso, a gente consegue criar a massiva, criar um ticket no Service Desk, só com um ticket com o contexto de todo o incidente, para facilitar a vida do meu operador lá na ponta, ou quem vai executar, sabendo que, nesse processo, a gente pode passar formas de troubleshooting também dentro desse cenário. E para facilitar a vida de todos, foi criado um módulo de geolocalização com rede de backbone e rede GPON, onde a gente associa toda a parte de CTO, caixa de emenda, ONU na casa do cliente, qual o último motivo, se foi falta de energia, se foi loss, se tem alguma comparação relacionada a questões de operadores de energia. Desculpa, pessoal. E aí você tem uma representação do cenário como um todo, de forma visual, e a possibilidade de consultar todos esses dados através do módulo de IA.
Muito bem. E para que tudo isso aconteça, é muito importante a gente ter uma boa estratégia de dados. Inteligência sem dados, dados sem qualificação, a gente vai sair de um ponto de ruído até alcançar um ponto de eficiência operacional. Então, para que tudo isso funcione bem, a gente faz todo esse ciclo de manter o Kafka alimentando o nosso forecast de dados. Por quê? Porque o Zabbix, essa ferramenta maravilhosa, já faz uma grande parte do trabalho com as suas funções estatísticas, as suas funções preditivas, as suas funções de anomalia. Eu já consigo ter um dado que vai direto do Kafka para a minha parte de Trusted Data. É um dado confiável, ele já foi transformado, o Zabbix faz isso para a gente. Antigamente eu usava um monte de modelo de machine learning, hoje não, a ferramenta adianta da vida da gente, né? E isso vai direto, isso pode ser, acontece que essa dupla mão joga a informação gerencial direto para o time de monitoramento, para o time de decisão. A informação é elaborada junto com eventos de anomalia, e esse entendimento desse contexto serve para alimentar o modelo e também para uma decisão gerencial mais elaborada, né? Alguma predição de longo prazo. Vou ter um Black Friday daqui a uns dias, como é que estão as previsões do modelo. E o que é interessante a gente juntar é que, se você mantiver uma visão estatística com a visão de predição e acompanhar esse desenvolvimento, você vai entender exatamente a hora que o fit do modelo, o fit da informação está convergindo para um incidente. A gente pensando hoje como as novas versões vão vir dos Zabbix, eu fico imaginando, por exemplo, usar aqueles Carter Plot que o Alexei mostrou para a gente. E qual que é a proposta da gente nesse processo todo? A gente hoje oferta para o mercado uma oportunidade de fazer um modelo dentro de casa, in company, né? O seu dado não vai transitar, o seu dado vai ficar seguro, a gente vai treinar o modelo, colocar dentro de uma API, dentro da tua infraestrutura. A gente pode, tanto modelos maiores, que requerem mais infraestrutura, como com técnicas de continuização, a gente consegue entregar modelos operacionais, funcionais, versionados, um especializado em alguma pauta, outro especializado em negócio, outro o seu analista sênior de telecom, e tudo isso convergir para o time de campo poder estar colhendo informações por linguagem natural, o time de gestão ter o entendimento da janela de contexto, porque é muito importante a gente frisar, a informação ela é uma janela de contexto deslizante, a informação ela não é estática. Não é informação de quem monitora, trabalha com o que a gente trabalha. A gente trabalha hoje com o incidente aconteceu, vou tomar alguma ação de campo, pode ser que alguma coisa no incidente já tenha sido automaticamente resolvida, e esse contexto você precisa acompanhar ele de forma deslizante. É sobre isso, estatística, predição e inteligência artificial, né? Não só sobre métrica cristalizada. Então, o Astro, hoje ele consegue já ter entendimento da tua infraestrutura, ter o entendimento da tua localização, por exemplo. Muita gente oferta solução com API, mas no caso da gente, o Astro foi treinado com todas as informações de georreferenciamento da região metropolitana de Recife. É uma base de GeoJSON que tem mais de 100 megabytes. Imagine se toda vez que você for enviar isso para uma API, você tem que conseguir alocar 100 megabytes num pacote. Você não consegue, nem isso é possível, inclusive. Então, a gente garante que isso seja feito e treinado dentro da tua infraestrutura. E como é que já que a gente propõe a trazer um ambiente AI-driven, a gente também se propõe a cuidar desse ambiente, né? É necessário que a gente saiba, por exemplo, a capacidade de inferência por segundo do teu ambiente. Nosso laboratório, ele é um laboratório que tem duas RTX A5000, que são GPUs de 24 GB, gentilmente cedidas pelo nosso parceiro, a MTX, que é um fabricante de software lá de Brasília, que tem um laboratório lá na UNB. A gente hoje acompanha a nossa capacidade de inferência por segundo, faz o balance de, se eu estou tendo um incidente massivo, eu diminuo o recurso de uma visão gerencial, de um modelo gerencial, e aumento o recurso de disponibilidade para o modelo do time de NOC. Que isso seja realmente utilizado da forma mais apropriada para aquele momento de incidente. Perfeito. E quais são os benefícios, né, que nós esperamos entregar para a desktop? No último ano, isso é um dado real, a desktop ela evitou 700 mil contatos. Se a gente colocasse esse contato a um valor de R$1, o projeto já se pagava. Mas coloca o contato, eu coloquei um contato aqui, uma simulação, por R$50, só para a gente entender um pouco do impacto ao negócio. Nós teríamos uma economia operacional de 35 milhões ao ano. Fora a possibilidade ali de licenciamento com o software proprietário.
Então, tem essa visão também. Então, é importante que você precisa alinhar a estrutura do seu negócio com a estratégia de monitoramento. Isso é um ponto importante em qualquer projeto de observabilidade ou monitoramento. A gente não está falando só de ferramenta, nós estamos falando de negócios, nós estamos falando de atingir uma eficiência operacional para se diferenciar do seu concorrente. Tá? Fora esses pontos específicos, nós temos a possibilidade de um aumento do NPS, otimização das equipes, isso é muito importante, escalabilidade, porque agora a Desktop ela sabe que pode crescer de forma horizontal, sem se preocupar com o licenciamento. Tá? Outro ponto é a inovação e competitividade. Empresas que estão adotando o IA, elas estão se saindo da frente. Lógico, não é só adotar a ferramenta, você tem que treinar pessoas. Sem pessoas, sem conhecimento em como conversar com a IA, trazer o melhor da IA, você não vai a lugar nenhum. É jogar dinheiro no lixo. E análise estratégica e planejamento. Então, fica aqui uma deixa, tá? Para esses pontos. Então, tem alguns dashboards específicos que a gente pretende implantar lá na Desktop, que são dashboards estratégicos para a visão de negócio e a visão operacional dos gestores que compõem o time de operações. Perfeito? E é isso, pessoal. Monitoramento, observabilidade e inteligência artificial devem sempre andar juntos. Tá? Alguém? Obrigado. E eu gostaria de chamar aqui o patrocinador do projeto, o nosso case, o nosso cliente, para falar um pouquinho mais dessa experiência, como nós estamos apoiando a Desktop. William Pereira. Fala, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Cara, estou muito feliz, né? Porque ano passado, falei que o Danilo estava aqui acompanhando esses cases, né? Falei, pô, ano que vem eu quero estar aí, tá? Quero falar do meu projeto aí. Bem, William Pereira, sou gerente de soluções de operações no Desktop. Estou na Desktop desde 2003, então acompanhei todo o crescimento da Desktop, posso falar dos primeiros clientes até chegar a 1 milhão de assinantes, passando por todas as tecnologias, isso é muito legal. Hoje eu estou com o Jorge Taioc e com o Jesus Cristiano. Os dois ali são parte de engenharia e a parte de operações, fazem a gestão total da rede do Desktop hoje no estado de São Paulo. Né? É legal falar uma curiosidade, em 2013, eu tive o primeiro contato com os Zabbix. O meu professor, né, tinha uma matéria ali voltada à monitoração, e ele comentou o seguinte, eu tinha um sistema para falar para vocês aqui, mas eu não vou falar sobre o sistema, eu vou falar sobre o futuro. E falou sobre Zabbix. Então, a partir desse momento, eu tive a oportunidade de criar o primeiro NOC na Desktop. Né? Era eu, equipe, né? Eu e mais um analista só. Hoje a gente está com mais de 100 colaboradores na parte de monitoramento. 2020 foi o boom para a Desktop. Né? Passamos de 165 mil assinantes em 2 anos para 500 mil assinantes. Isso é estrondoso, criando rede, adquirindo redes. Isso foi muito desafiante. Naquele momento, por mais que eu usava os Zabbix, ainda a gente tinha uma imaturidade ainda, customizações, enfim, automações. E, para isso, a gente, então, contratou essa solução proprietária e implantamos o primeiro processo que deu ganho para a Desktop, que é o processo que a gente chama de massiva de rede, né, onde a gente evita, a partir da alarmística, que o cliente entre em contato baseado numa falha que é física, que é na infraestrutura, ou seja, é fato que aquilo está acontecendo do lado do cliente. Tá? Então, isso conseguimos reduzir, só para vocês terem noção, até 2022, onde a gente terminou o projeto, e a gente conseguiu medir isso em 2023 inteiro, mais de 40% de contact rate. E isso ajudou muito as equipes internas, o SAC, o suporte nível 1, nível 2, o NOC, enfim, a operação ao todo, para dar fôlego e começar a pensar aí em termos de qualidade e desempenho operacional. Tive o desafio, ano passado, né, pelo meu diretor, né, o Daniel, o Glauno, o Leandro Ritter, e falou, seguinte, só que chegou até aqui, mas você precisa reduzir esse custo. E, consequentemente, vim para os Zabbix e falei, peraí, deixa eu voltar para lá, que eu sei que ali, em 5 anos de desenvolvimento, principalmente por causa da pandemia, a evolução tecnológica aumentou demais. Então, eu procurei, né, a Lúnia no passado aqui na Conference, conheci eles, fizemos o projeto MVP, e até agora, nesse momento,
estão me apoiando em tudo, esse trio aqui, né, maravilhoso. Estão me apoiando em tudo que eu estou precisando. A linguagem é muito mais fácil, porque eles já entendem da área, já têm experiência em telecom. Então, está sendo, né, muito gratificante trabalhar nesse projeto novamente e continuar dando os ganhos. Eu acho que o mais importante é sempre buscar a eficiência operacional, né? Sempre fazer mais com menos dentro de um provedor. Agradeço muito a todos. Obrigado, William. Prazer. Obrigado, pessoal. Pessoal, rapidinho, volta só o slide lá, rapidinho, a última lá dos QR Codes. Lá estavam os nossos contatos e, cadê ele? Só faltou o último slide. Entendeu? Ah, ele está deslizando ali. Tá bom. Pessoal, ali tem os nossos contatos. No QR Code tem um QR Code do Astro. Vocês podem conversar com o Astro. O Astro foi treinado com todas as informações aqui da conference. Então, você pergunta para ele, olha, qual que é a próxima palestra? Que horas vai ser a palestra X? Que horas que vai ser a palestra Y? Então, o Astro, vocês vão ter a oportunidade de conversar. Quer mais detalhes, quer mais informações, faz uma visitinha ali no nosso stand, tá bom? Pessoal, obrigado. Valeu. Pessoal, temos 2 perguntinhas aqui, coisa rápida, tá? Em termos práticos, como o Kafka entra nas interpretações das tags? No conector do Zabbix, você pode chamar a API que seria do Connector, Zabbix Connector, que é uma ferramenta que a própria Zabbix disponibiliza no seu GitHub. Então, você baixa, você cria esse endpoint e, a partir desse momento, você consegue consumir esse endpoint e gravar os dados no tópico do Kafka. Só que lá na parte de configuração do connector, você tem a possibilidade de estruturar quais os tipos de itens e quais tags, na verdade, você gostaria de enviar para o Kafka. Então, com base nisso, você classifica as tags que você gostaria de enviar para o Kafka. A partir do momento que o Zabbix faz uma coleta, ele entende que aquele item específico compõe aquela tag e envia a informação para o Kafka. Ok, foi isso então? Boa. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, Obrigado. pessoal.